Muito boa tarde, galera! Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um Fisioterapia com Fred. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Frederico Ribeiro, eu sou fisioterapeuta e eu falo aqui de Campina Verde, Minas Gerais. Galera, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito bacana, muito interessante, que é sobre os aspectos da corrida. Por que eu vou abordar esse tema hoje? Há uns 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo falando sobre as principais dúvidas que os meus pacientes e clientes tinham em relação à caminhada, né? Então nós discorremos um pouquinho sobre esse assunto, falando da modalidade da caminhada como modalidade de atividade física, quando eu devo começar, por que começar, né? E graças a Deus teve uma resposta muito boa, muito positiva. E algumas pessoas me perguntaram, falaram, Fred, por que agora você não faz falando um pouco sobre a corrida? Porque eu gosto muito de correr. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a corrida. Então, fui lá, corri atrás, pesquisei e trouxe para vocês hoje o que há de mais novo em relação à corrida. Porque a proposta desse canal é trazer informações pertinentes para vocês. Coisas novas, estudos novos que foram feitos, que foram desenvolvidos, que foram comprovados, que foram validados, para que a gente tenha mais orientação em relação às práticas de atividade física. Mas é claro, a melhor maneira da gente se orientar é procurar um profissional adequado, é tirar dúvidas, tanto com um profissional de educação física, como um fisioterapeuta, como um médico. São profissionais que estão aptos para responder e tirar dúvidas de vocês, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos aspectos principais da corrida. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia, sobre a biomecânica, sobre as principais lesões, como evitar essas lesões e os novos estudos comprovados e validados que melhoram a nossa performance, o nosso desempenho da corrida, que são fatores que são modificáveis. Olha que bacana. Fred, como assim modificáveis? Sim, são fatores que quando o fisioterapeuta, o educador, o profissional de educação física vê que são fatores que estão comprometendo a corrida, eles podem readaptar, eles podem treinar e, consequentemente, o aluno melhora a sua performance, evitando assim dores, lesões, disfunções, vamos dizer assim, trazendo a corrida como algo saudável, que deve ser de fato. Tudo bem? Só para começar, vamos falar rapidamente um pouquinho sobre a corrida dentro daqueles 3 tipos de performances que hoje são mais estudadas. Vocês lembram quais são? Basicamente são 3, né? A performance recreacional, que é aquela pessoa que faz corrida de final de semana, que não tem uma rotina, uma regularidade, certo? A performance amadora, que é aquela pessoa que ela já tem uma rotina de corrida, ou seja, ela pratica a corrida 3 vezes na semana, pratica a corrida 4 vezes na semana, todos os dias, sábado, domingo, feriado, férias, ou seja, ela já tem aquilo como algo da sua vida, né? Prática realmente de rotina. E a performance profissional, que são aquelas pessoas que praticam, que treinam corrida para modalidade profissional, por exemplo, para correr com a maratona, enfim. Essas pessoas normalmente elas já têm uma aptidão física melhor, já têm uma maior resistência cardiorrespiratória, cardiovascular, musculoesquelética. Mas por quê? Porque elas estão constantemente treinando, beleza? Existe também hoje um estudo que separa um pouquinho uma corrida como modalidade e a corrida como técnica. Fred, existe essa separação? Conceitualmente sim, né? Que nós vamos ver aqui um pouquinho por que a gente fala da corrida como modalidade e como técnica. A corrida como modalidade é aquela corrida que você pratica na rua, aquela corrida que você pratica na esteira, não vamos esquecer. Hoje, principalmente com esse cenário que a gente está vivendo da pandemia, às vezes as pessoas preferem, se tem uma esteira em casa, praticar a corrida na esteira, né? Tem também a corrida no atletismo, a corrida de obstáculo, a corrida de salto, de revezamento, a corrida dentro do triatlo. Enfim, são modalidades que eu tenho da corrida. E a corrida como técnica. Aqui em Campina Verde nós temos um box de cross-training. E a corrida dentro do cross-training, ela é uma técnica, né? Então, o coach, o profissional de educação física que acompanha as turmas, ele pode enxergar algum tipo de alteração durante a corrida, o que pode estar atrapalhando aquele aluno na sua performance ou ocasionando dores, e pode trabalhar isso dentro de um box de crossfit, de um box de cross-training. Assim como pode se trabalhar dentro de uma academia ou dentro de um centro de fisioterapia. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da fisiologia da corrida, galera. Eu separei algumas coisas boas, mas assim, enxutas para vocês, para que o vídeo não fique longo. Mas é porque a fisiologia, a gente partir da fisiologia do exercício, que é uma coisa muito bacana, mas é muito complexa às vezes de ser entendida,
eu separei algumas coisas principais da fisiologia da corrida para vocês entenderem, né? Basicamente, para aquela pessoa que começa a correr, que ela começa a praticar a corrida, ela tem que começar a desenvolver alguns aspectos que são treináveis, né? Por que treináveis? Porque elas podem ir melhorando a cada vez que for praticando a corrida, né? Esse é o intuito, vamos dizer assim, é se tornar cada vez melhor, é colocar o corpo, dar estímulos corretos para o corpo e, consequentemente, ele responder esses estímulos com a boa performance, né? Melhora do condicionamento físico, enfim, de todos esses aspectos. Primeiro aspecto que a gente vai falar é o aspecto neurológico. Então, para a pessoa que está praticando a corrida, ela precisa ter um bom equilíbrio, ela precisa ter agilidade, ela precisa ter consciência corporal, ela precisa ter precisão e coordenação. Fred, eu não tenho nada disso. Calma. Começa então devagar. Começa com a caminhada, depois começa com um trotinho leve, depois começa a correr, aí intercala a corrida com um trote e devagar vocês vão levando o seu corpo no limite, sempre respeitando esse limite, tá? Porque na verdade quando você passa do limite, você leva à exaustão e essa exaustão ela pode ser prejudicial ao sistema cardiorrespiratório, ao sistema musculoesquelético, beleza? É por isso que mais uma vez eu falo que é muito importante às vezes a orientação de um profissional antes de começar a atividade física, tá bom? Seja ela qual for. Outro aspecto bacana é o aspecto cardiovascular. A corrida, né, o running, né, que é tão falado hoje em dia, ele pode trabalhar o aspecto cardiovascular. E eu cito dois aspectos principais, né, que tem que começar a desenvolver, tem que ser começado a desenvolvido com a prática da corrida, que é a resistência cardiovascular e a resistência cardiorrespiratória. Fred, o que é cada uma dessas? Eu não sei. Eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível, tá? Imagina assim, a resistência cardiovascular é a capacidade que o meu coração, que o meu pulmão, que os meus vasos sanguíneos têm de levar nutrientes e oxigênio até os músculos, né? Por um período mais contínuo e prolongado de exercício. Por exemplo, a corrida. Às vezes você vai correr meia hora, uma hora. Então você precisa de um aporte sanguíneo de nutrientes, de oxigênio bom para o sistema musculoesquelético. Mas isso, galera, mais uma vez eu falo, são aspectos treináveis. Você vai melhorando isso a cada dia. Então por isso que eu falo que a corrida trabalha a resistência cardiovascular. Melhora a resistência, otimiza a resistência cardiovascular. E a outra é a resistência aeróbica. Fred, o que é resistência aeróbica? Resistência aeróbica nada mais é do que a resistência que os meus músculos têm à fadiga. Ou seja, quanto melhor a minha resistência aeróbica, menor é a chance de eu desenvolver fadiga durante um treino contínuo e prolongado, né? Então, quanto maior a resistência aeróbica, mais resistente é o meu sistema musculoesquelético à fadiga, ao cansaço, à exaustão, certo? Então, a corrida, ela também trabalha, ela otimiza a minha resistência aeróbica, tudo bem? E os aspectos musculoesqueléticos, que são de grande importância também, né? Que eu cito uma boa força muscular, uma boa potência muscular e uma boa resistência muscular. O que é essa resistência muscular? Nada mais é do que a quantidade de trabalho que o meu músculo consegue fazer por uma unidade de tempo, né? Então, por isso que daqui a pouco a gente vai ver o quão importante é, juntamente com o trabalho, às vezes, você que está correndo ou que começou a correr, a importância que tem de fazer um trabalho conjunto de fortalecimento muscular, tá bom? Isso não deve ser deixado de lado. Vamos falar agora, gente, sobre a fisioterapia e educação física dentro da corrida. É interessantíssimo hoje em dia a gente trabalhar com os aspectos multidisciplinares, interdisciplinares, né? Por quê? Porque isso dá mais segurança para os nossos clientes, né? Para aquelas pessoas que vão praticar uma atividade física, né? Consequentemente, essa segurança vai prevenir, vai evitar sobrecargas e lesões. A fisioterapia e educação física dentro da corrida, ela entra em dois aspectos principais. Na parte preventiva, né, para não deixar eu ter sobrecargas, para não deixar eu ter disfunções, para não deixar eu ter dor durante o meu treino, né? E na reabilitação da dor ou disfunção durante os treinos de corrida, tá bom? Então ele entra nesses dois aspectos, tanto na prevenção como na reabilitação de lesões, beleza? A parte preventiva, que é uma parte que eu gosto muito como fisioterapeuta. Por quê? Não deixar a máquina estragar. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, a fisioterapia preventiva, hoje, ela está muito em alta, principalmente para as pessoas que estão fazendo atividade física, né? Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho com quiropraxia.
se vocês souberem a importância que é a quiropraxia para as pessoas que treinam, que fazem musculação, que fazem corrida, porque elas liberam todas as interfaces neurais, consequentemente, eu tenho melhor estímulo para o meu músculo. Então, isso vai interferir diretamente nos meus sistemas, eles vão trabalhar melhor. Então, consequentemente, eu vou ter menos risco de levar o meu corpo a uma sobrecarga. Olha que bacana isso, né? Então, a parte preventiva, eu já reabilitei alguns atletas de corrida, e todos os atletas que eu reabilitei, a minha pergunta era a seguinte: você faz algum trabalho de fortalecimento muscular? Não, não faço, eu só faço treino de corrida. Aí está o grande erro. Por quê? É muito importante para as pessoas que estão correndo, que começaram a correr, ter um trabalho em conjunto de fortalecimento muscular, de prática de fortalecimento muscular. Para quê, Fred? Para evitar justamente as sobrecargas que vão gerar as lesões, né? Então, você fazer um trabalho de fortalecimento, por exemplo, um estúdio de pilates, onde você vai fazer maior ativação do core, da estabilização segmentar terapêutica, né? O maior fortalecimento de musculatura profunda de abdômen, de coluna lombar, né? Fazer um trabalho de fortalecimento de assoalho pélvico para estabilizar toda essa região, que é muito importante no momento da corrida, né? Para não deixar eu ter sobrecargas para outros músculos e, consequentemente, gerar dor e disfunção, tá? Fortalecimento do que a gente chama de aparelho propulsor do membro inferior, né? A pessoa que começa a correr, às vezes ela começa a ter uma tendinite de tibial, de fibulares, né? Por que que ela começa a ter essa tendinite? Porque ela não fortalece. Então, claro, se ela já tiver tido alguma lesão anterior e ela não cuidou daquela lesão da maneira correta, não fez uma reabilitação correta, é claro que o risco é muito maior de desenvolver uma recidiva, uma outra lesão. Mas aquela pessoa que ela começa a praticar corrida, é muito importante que ela tenha um trabalho de fortalecimento junto para não deixar gerar essas sobrecargas e, consequentemente, gerar disfunções e dores, né? O que é esse complexo propulsor do membro inferior? São musculaturas como glúteo máximo, glúteo médio, musculaturas posterior de coxa, de panturrilha, né? São musculaturas que são importantes na sua ativação durante a propulsão, durante a corrida, né? Fortalecimento do que a gente chama do complexo posterolateral do quadril, que já foi intitulada pelo grande fisioterapeuta Thiago Fukuda aí, né? É um trabalho muito grande em relação a fortalecimento de glúteo médio, dos adutores, né? Que evita o que a gente chama de valgismo dinâmico durante a marcha e durante a corrida. Isso, consequentemente, diminui as sobrecargas, principalmente nas regiões laterais de joelho, que promove ainda um maior risco de desgaste de lesão. Então, vocês começam a enxergar que não é simplesmente começar a correr, mas juntamente começar a procurar um profissional adequado e começar a fazer um trabalho de fortalecimento muscular geral, mas principalmente focado nessas musculaturas e nesses complexos, nesses sistemas que a gente acabou de falar agora, tá bom? Reabilitação das lesões de corrida, né? Então, a gente falou da parte preventiva, agora a gente vai falar um pouquinho da reabilitação das lesões de corrida, né? Primeira coisa, uma das partes muito importantes daquelas pessoas que chegam com algum tipo de dor que desenvolveu depois que começou a correr ou realmente teve uma lesão durante a corrida, é a avaliação física. Eu falo que a avaliação, dentro da avaliação física, é claro que ela é toda importante, mas muitos profissionais esquecem de avaliar a marcha, né? A marcha é um ato motor involuntário, ou seja, você não pensa. Você não pensa para andar. Agora eu vou levar minha perna direita, agora minha perna esquerda, eu vou fazer fase de apoio e fase de balanço. Não. Ela é inata, você aprende e ela se torna um ato inconsciente até, né? O que é avaliar? O que é essa marcha que a gente tem que começar a trabalhar, principalmente na reabilitação, tanto na parte preventiva, mas também na reabilitação dessas lesões de corrida? É o que a gente chama de marcha proprioceptiva. Então, o fisioterapeuta, o educador físico, o profissional de educação física, ele começa a dar estímulos e fazer com que o aluno, o paciente, comece a ter percepção dele durante a marcha. E ele vai dando comando visual, comando verbal, e ele vai começando a assimilar melhor as fases da marcha, né? O meu choque de calcanhar, o meu aplanamento, a minha fase de impulsão. Isso tudo é bacana porque eu começo, além de estimular esses grupos musculares que são importantes, eu começo a melhorar a minha propriocepção durante a marcha e, consequentemente, quando eu levo isso para a corrida, eu tenho menor risco de desenvolver lesões, tá bom? Aí uma avaliação postural bacana também, que é interessante, por exemplo, a avaliação da pisada, joelho, das suas repercussões nas outras articulações, isso também é bem importante, tá bom? Fred,
Em relação às articulações, é uma dúvida que muita gente me pergunta. Durante a corrida, qual é a articulação que mais sofre? 80% das lesões de corrida, elas são no joelho. Então, o joelho é uma das articulações que mais sofrem com a corrida. Principalmente aquelas pessoas que às vezes não fazem esse trabalho de fortalecimento muscular e começam a correr, elas começam a desenvolver uma dor na região anterior do joelho, chamada de dor femoropatelar, que ela é muito comum, ela é muito fácil de ser tratada, porém, mas principalmente ela é prevenível, tem como se prevenir esse tipo de dor. Basicamente, essa dor é devido a uma sobrecarga, principalmente na região de reto femoral, que às vezes aumenta a impactação ali na região femoropatelar e começa a gerar uma dor por essa disfunção. Basicamente, os principais fatores e risco para desenvolver lesões da corrida, eu vou falar alguns aqui, mas é claro que existem outros, mas eu separei 3 principais, né? Então, os principais fatores de risco são lesões prévias, ou seja, aquele aluno que começou a correr, mas ele teve uma lesão de joelho prévia, ele teve uma lesão de ligamento, ele teve uma lesão meniscal, e às vezes ele não tratou aquela lesão de uma maneira correta e ele acabou tendo uma recidiva durante a corrida, tá bom? O aumento de volume de treinos, isso é uma coisa que eu bato muito também, muito cuidado com o aumento do bloco de treino. Então, no mesmo dia eu faço cross-treino, eu faço pilates, eu corro, é muita coisa num dia só. Você acaba levando o seu corpo à exaustão, você aumenta o seu limiar de lesão, consequentemente, você machuca mais fácil. Então, corre um dia, faz atividade física de fortalecimento muscular de outra, né? Procura fazer o cross-training, às vezes separado de uma corrida, porque às vezes dentro do cross-training eu vou ter a corrida e eu vou e corro novamente. É muita sobrecarga. Então, vamos tomar cuidado com esses aumentos de volume de treino, tá bom? É um fator de risco também para lesões. E a biomecânica alterada. É por isso que eu falo, galera, que às vezes você começar a perceber a marcha do seu aluno e durante a corrida, como é que ele está correndo, é interessante para eu prevenir ou mesmo orientar esse aluno em relação a essas correções posturais, né? Então, por exemplo, uma pronação excessiva do pé, que pode levar a um valgismo excessivo do meu joelho, né? Então, a pronação do pé, eu levo um valgismo, ou seja, aquele joelhinho mais em X, né? Que aumenta muito a sobrecarga. O valgo dinâmico, causado principalmente por fraqueza muscular, de musculaturas de quadril. Então, por isso que eu falo mais uma vez a importância do fortalecimento muscular. Isso também eu causo sobrecarga no meu joelho, eu posso predispor a lesão. A fraqueza muscular dos músculos propulsores de membro inferior e do complexo posterolateral do quadril. E obesidade. A obesidade também é um fator de risco para desenvolver dores e lesões de joelho durante a corrida, tá bom? Uma pergunta, né? Então vamos lá na nossa pergunta-chave de hoje. Podemos corrigir e melhorar a biomecânica da corrida para prevenir lesões e melhorar a nossa performance? A resposta é claro que podemos. Existem 3 estudos hoje, é isso que eu queria trazer para vocês também, comprovados e validados, né, das formas que eu posso melhorar a minha biomecânica na corrida. Aonde eu vou fazer isso, Fred? Primeiramente, você tem que ver com um profissional, né? Você tem que ver com um profissional, às vezes fazer isso numa academia, dentro de um box de cross-training, dentro de um espaço de fisioterapia, né? Para que você tenha todas as orientações necessárias. Quais são esses estudos? Bom, o primeiro é um estudo proposto por uma fisioterapeuta chamada de Davis, que ela publicou num artigo que, na verdade, o que acontece? No momento que eu estou correndo, normalmente a minha impactação maior é no meu calcanhar, é no meu retropé. Quer dizer, se eu começar a mudar um pouquinho a minha biomecânica e começar a levar uma maior descarga de peso para o meu médio pé, para o meu antepé, para frente na região, consequentemente eu tenho menor sobrecarga do meu joelho e menor sobrecarga do meu quadril. Consequentemente, eu diminuo os riscos de lesões. Olha que bacana. Como é que eu vou fazer isso, Fred? Treinando, tá? Isso é treinável. Por isso que eu falei, são fatores treináveis. Às vezes você precisa de um profissional para poder auxiliar você, tá? Só que existe um ponto negativo nesse estudo, porque à medida que eu vou jogando um pouco mais o meu amortecimento da minha corrida para o meu médio pé e para o meu antepé, eu acabo sobrecarregando muito a minha panturrilha, tá bom? E ela pode ficar mais tensa, porque já é um músculo tenso, é um músculo forte, ela pode ficar mais tensa e pode começar a desenvolver algum tipo de sobrecarga ali naquela região, beleza? A outra teoria comprovada para eu melhorar a minha performance durante a corrida, ela foi postulada por um fisioterapeuta em 2012 chamado de Brian, em que ele falou sobre a cadência dos passos durante a corrida. O que é a cadência? A cadência nada mais é do que o número de passos por minuto.
Numa corrida normal, uma pessoa ela pode dar de 160 a 180 passos por minuto. Bacana? O que ele fala? Ele fala que se a gente começar a aumentar um pouco mais a nossa cadência em 10%, ou seja, eu tenho meu reloginho, eu tenho um contador de passos, e eu vi que dentro de 1 minuto eu consigo fazer 100 passos na minha corrida. E se eu aumentar para 110, ou seja, 10% do meu total, consequentemente, eu diminuo o meu comprimento das minhas passadas e eu acabo diminuindo também a sobrecarga no meu joelho e no meu quadril. Então, é uma outra coisa que favorece para melhorar a minha biomecânica durante a corrida e diminuir as sobrecargas e, consequentemente, as lesões, tá? Só que também existe um fator negativo nisso. Qual que é o fator? É a diminuição da minha performance. Porque imagina, se eu vou aumentar a minha cadência, o meu número de passos por minuto, eu vou cansar mais, eu vou ter maior gasto energético. Consequentemente, o meu desempenho vai ficar mais comprometido, tá bom? Então, tudo tem um pós e um contra, vamos dizer assim, tá? E a última teoria que eu estudei para vocês, que eu estou trazendo para vocês, que também é uma teoria comprovada e validada, é a questão da inclinação do tronco. Então, no momento que você vai correr, você tem que sempre fazer uma leve inclinação do seu tronco, né? Para quê? Para diminuir um pouco a sobrecarga do meu quadríceps, aumentar a ativação do meu glúteo máximo, que é um dos músculos do meu sistema propulsor de membro inferior, que vai melhorar a minha performance na corrida, e assim eu vou diminuir a sobrecarga em cima do meu joelho, que é uma das articulações mais acometidas, né? Então, mostra a importância de você fortalecer aquele complexo propulsor do membro inferior nas pessoas que começam a correr. Só que existe um fator negativo. Se você exagerar demais nessa inclinação, eu começo a sobrecarregar muito a região de paravertebrais, da região lombar. Isso pode causar dor, pode causar disfunção. Então, às vezes, aquela pessoa que fala, nossa, eu tô sentindo, depois que eu comecei a correr, eu tô sentindo muita dor lá no lombar. Pode ser porque você está inclinando demais o seu tronco. Então, às vezes, um educador, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, ele vai te orientar para você se corrigir a sua postura, até você começar a ter propriocepção disso e fazer isso